Bem-vindos ao podcast Entre Portas, um podcast mensal da Remax Dinâmica em colaboração com o Jornal do Centro. Ao longo do ano, vamos aqui nos nossos podcasts, vamos falando de temáticas diretamente associadas ao imobiliário, um bocadinho sobre o nosso dia-a-dia enquanto agência imobiliária, e também trazer aqui convidados para falar de temas que estão diretamente associados e que circulam em redor do negócio imobiliário, nomeadamente a parte da construção civil, a parte do financiamento, os nossos parceiros da banca, com gabinetes de arquitetura, de design, ou seja, tudo aquilo que possa, de alguma forma, acrescentar valor àquilo que é o nosso dia-a-dia no negócio imobiliário e tudo conteúdos que, de uma forma mais leve e descontraída, que se possa passar ao cidadão comum, ao nosso cliente ou àquelas pessoas que, de alguma forma, têm interesse por estas temáticas. Portanto, é um podcast criado para vocês, também para nós relaxarmos um bocadinho do nosso dia-a-dia e para tentarmos passar aquilo que é a nossa visão do negócio, as nossas preocupações, os nossos constrangimentos, também a nossa mais-valia para o setor e, de alguma forma, depois que vocês possam também utilizar isso para tomarem as vossas decisões e no sentido de alcançarem aquilo que pretendem no vosso dia-a-dia. E, portanto, o meu nome é Ricardo Pina, sou diretor da agência Remax Dinâmica e hoje, para dar aqui o pontapé de saída e abrimos as portas do nosso negócio e abrimos aqui as portas daquilo que é a nossa casa também, vou estar à conversa com a Kathleen Martins, que é a nossa gestora de leads, a primeira pessoa com quem um cliente lida quando entra na nossa agência ou contacta para a nossa agência, que tem um papel fundamental no nosso negócio, que é o primeiro impacto que o cliente tem. E vamos conversar aqui um bocadinho os dois, de uma forma, lá está, descontraída e ligeira, sobre aquilo que foi o ano 2024 e também qual é que é a previsão que nós temos para 2025. E vamos começar tentando entender como que foi o ano de 2024 Okay. e no que diz respeito ao negócio imobiliário. Ok. Então, antes de responder de uma forma mais direta à questão, eu gostaria de fazer aqui um ponto prévio, que é um bocadinho algo que nós acentuamos perante qualquer pessoa que sinta necessidade e um bocadinho de curiosidade de perceber como é que é o nosso negócio e de alguma forma queira integrar a nossa equipa. Algo que eu gosto muito de tranquilizar as pessoas, que é, eu diria que neste momento o nosso negócio é um dos negócios mais seguros que existem em Portugal. Isto porquê? Porque nós, antigamente, os nossos pais, os nossos avós falavam muito: meu filho, quando fores grande, estuda para médico ou para professor ou vai para padre, não é? E, portanto, haviam algumas profissões que claramente eram garantia de segurança e de estabilidade. E aquilo que nós vemos hoje em dia é que os bancos fecham, há um problema imenso na área da saúde, com a questão de falta de médicos, de enfermeiros, constrangimentos que eles enfrentam no dia-a-dia por falta de condições. Portanto, hoje a segurança, eu diria que a segurança no nosso trabalho é quando nós temos um trabalho que depende sobretudo de mim, ok? Quando o sucesso do nosso trabalho e os resultados dependem sobretudo de mim. E este negócio, efetivamente, é um negócio que 90% depende de cada um de nós, do seu compromisso, da sua proatividade, do seu empenho, da sua resiliência, da sua consistência, da sua disciplina. E, portanto, eu costumo dizer a estas pessoas que procuram mudar de vida e que nos procuram para perceber um bocadinho melhor o nosso negócio, dizer desde logo que, olha, este é o negócio mais seguro que hoje existe, porque é um negócio que, sobretudo de nós, depende sobretudo de nós. Há sempre uma variável de sorte, variáveis que nós não controlamos, mas os resultados eu posso ganhar tanto mais quanto maior for o meu compromisso e uma dedicação. E sabemos que isso muitas vezes nas outras profissões não é assim. Eu até posso trabalhar mais com um colega que eu sei, ou ser mais comprometido, ou ser mais disciplinado e dar mais à causa da empresa e chego ao final do mês, se calhar, recebo exatamente a mesma coisa. E aqui é diferente. Tem também o risco de, se eu for uma pessoa que estou sempre a procrastinar, sou sempre passivo, que estou à espera que os outros me digam o que fazer, o negócio vai me envolver na mesma medida. Portanto, tem esse risco. Agora, quando eu sou uma pessoa, lá está, disciplinada, proativa, que vou à procura, que sou diligente, eu vou ter sucesso. E depois, a necessidade está em todo lado. Exatamente. Né? É um bocado por aí. É isso mesmo. É que depois o nosso negócio vive das necessidades de mudança das pessoas. E depois é outro ponto que eu dou tranquilidade a quem quer abraçar um projeto deste, que no nosso modelo de negócio não há vencimento base, é o facto de, enquanto existirem pessoas, nós vamos ter sempre trabalho. Porque, naturalmente, e se cada um de nós pensar naquilo que é a sua vida, se calhar, e tu próprio tiveste, não é? Que no Brasil
compraste mais do que uma casa, ou viveste em mais do que uma casa, tiveste deslocalizações profissionais que te obrigaram a mudar de casa. Entretanto, um projeto de vida, um projeto familiar levou-te a atravessar o Atlântico e tiveste que arranjar uma casa aqui. Entretanto, já vendeste o apartamento e já estás aqui a evoluir para uma moradia, porque chegou o momento da tua vida que queres dar outras condições à tua família, em termos de espaço exterior, em termos de qualidade de vida. Portanto, se nós pensarmos nisso, e depois falando, há os divórcios, há os casamentos, há a perda de mobilidade, há a velhice, há o investimento, ou seja, há uma série de razões que naturalmente, desde que nascemos até que morremos, que nos obrigam e que nos criam a necessidade de mudar de casa. A necessidade ela muda, a demanda ela muda, mas a necessidade ela sempre acompanha durante todo o percurso de vida da pessoa. É isso mesmo, ou seja, eu costumo dizer que as crises financeiras, económicas, sociais, elas existem, têm impacto direto naquilo que é o nosso dia-a-dia e o nosso negócio, mas as variáveis vão estar lá sempre, ou seja, a única coisa que, por exemplo, uma crise financeira faz aumentar umas determinadas necessidades e diminui outras. Se calhar, pessoas que queriam comprar uma segunda habitação para casa de férias ao fim de semana, se calhar vão deixar esse projeto um bocadinho de lado porque agora isto está um bocadinho mais apertado. Mas, por outro lado, a crise financeira às vezes leva a que existam, os preços às vezes baixam, as pessoas sentem dificuldades, estão mais necessitadas de realizar capital e às vezes os investidores conseguem fazer melhores negócios nessas alturas. Portanto, diria que as crises que vão acontecendo fazem aumentar umas variáveis de mudança, diminuem outras, mas as necessidades vão estar lá sempre. E, portanto, desde que nós estejamos efetivamente comprometidos com o cliente, com as necessidades do cliente e que nos consigamos centrar naquilo que são as suas necessidades, as suas motivações, e se estivermos bem implementados no negócio, se tivermos uma estrutura forte e bem implementada na nossa região, nós vamos ter sempre negócio. Portanto, este é um ponto prévio que eu gostava de fazer, porque também é um ponto prévio que eu gosto sempre de passar a quem procura informação e quem procura perceber um bocadinho melhor o nosso negócio para decidir o que está por trás também Exatamente. da atividade do consultor. E no fundo, para ver se de alguma forma dá ali o clique de arriscar e trocar algo que é uma profissão mais tradicional, mais confortável, mais cómoda, mas se calhar é mais monótona e que não nos permite evoluir tanto. Okay? Isto, com esta conversa, já me acabei por perder um bocadinho. Qual era a questão? Como que correu o ano passado, 2024? Ok. Assim, não será a partida segredo para ninguém que o ano 2024 foi um excelente ano em termos daquilo que é o negócio imobiliário. E, portanto, nós não fomos exceção. Nós, nos últimos anos, enquanto Remax e Nanca, temos tido consecutivamente os melhores anos sempre em termos de faturação, e o ano passado não foi exceção. Eu quero acreditar que isso aconteceu, naturalmente, também por força daquilo que é a nossa estrutura, do nosso serviço, da nossa equipa, dos nossos colaboradores, do serviço que nós prestamos aos clientes, pelo facto de sermos uma das imobiliárias mais antigas da região, temos uma estrutura forte, sólida, também com muitos consultores e uma equipa que já está connosco há muitos anos e que isso cria uma determinada cultura, uma determinada ADN, está um vestir da camisola que nos permite servir o cliente de uma melhor forma. Agora estou-me aqui a lembrar de uma frase que não é minha, mas acho que é muito interessante, que é nós, e nós até vamos colocar isso na agência, que é trabalho aqui ou faço o meu trabalho, ou melhor, se calhar ao contrário, que é para dar mais ênfase à segunda, que é faço o meu trabalho ou trabalho aqui. Isto parece que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. Ou seja, se eu me limito a fazer aquilo que me pedem no meu dia-a-dia e chega àquela hora, fecho as portas e vou embora, ou se eu incorporo aquilo que é o negócio da empresa, a visão da empresa, se incorporo no meu dia-a-dia e tenho a capacidade de perceber que se eu fizer bem o meu trabalho, a empresa vai ter sucesso, e se a empresa tiver sucesso, eu também vou ter sucesso. Portanto, eu faço questão, independentemente da minha função na empresa, eu querer que, naquilo que depende de mim, o cliente que entra na nossa casa saia satisfeito e que fique uma boa impressão. E acho que isso é muito importante. E lá está, o facto de nós temos uma equipa também já com colaboradores com muitos anos de casa, permite que eles sintam também a empresa como sua. E acredito que isso, localmente, foi isso também que nos ajudou a ter um ano muito bom a nível de negócio. E depois, naturalmente, as condições a nível nacional, não é? O mercado
a questão das taxas de juro terem vindo a baixar, a inflação ter vindo a baixar, os bancos estarem com muita liquidez para emprestar dinheiro no crédito de habitação. E Portugal tem uma boa imagem no mundo também, com qualidade de vida, qualidade de vida, a segurança, cada vez mais se fala disso. Portanto, tudo aquilo que são variáveis mais macro, que impactaram o negócio de uma forma mais geral e que nós, naturalmente, também somos beneficiados por isso, porque muita procura, os bancos com capacidade de financiamento, tudo isso levou os portugueses, os estrangeiros a olharem para o país, o nosso país como um país apetecível para investir, para ir passar a sua reforma, e internamente os próprios portugueses foram sentindo, tudo este ano o que foram sentido foi aligeirar um bocadinho o seu bolso, não é? As prestações voltaram a baixar um bocadinho, com as taxas de juros a baixar, a inflação também baixou, e portanto os portugueses foram sentindo cada vez mais motivados e confortáveis para tomar a decisão. Dá mais um passo naquilo que são a compra da primeira casa, ou lá está, aquele projeto que estava um bocadinho colocado na gaveta de passar do apartamento para a moradia, o imóvel mais antigo para um mais moderno, para dar outro conforto à sua família, e para um terreno para finalmente os seus filhos terem espaço para brincar ou terem o cão que há tantos anos pedem. Portanto, tudo isso levou a que o ano tivesse sido muito, muito interessante. E a nível já agora, tu que és o primeiro contacto do cliente com a empresa e que fazes toda a parte da gestão de leads, no fundo, leads, os contactos que nós recebemos, também sentiste? Sim, eu sinto que há, principalmente no ano passado e continua esse ano, uma procura muito grande por investidores a imóveis que precisam de reconstrução, de remodelação. E Viseu tem muito desse tipo de produto, né, que são os produtos mais antigos. E basta um indivíduo, uma pessoa, ter um olhar e enxergar o potencial daquele imóvel, muita coisa pode acontecer. Então, acho que tem muitas pessoas otimistas diante de produtos como esse, que eu acho que é a nossa base, assim. Ok. E sentiste as pessoas mais motivadas para dar o passo este ano? Pessoas animadas mesmo em colaborar, de certa forma, também com o aumento do número de habitações, porque uma vez que compram, investem no imóvel que não tinha utilidade, passa a ter utilidade, passa a se tornar habitável, ou entra no mercado de arrendamento, ou mesmo para vender, isso tudo deixa o mercado imobiliário mais otimista. É importante colocar de novo em movimento imóveis que não estavam. Boa. Isso mesmo. E a maior dificuldade, Ricardo? Que nós sentimos o ano passado, no dia-a-dia? Assim, do ano passado, eu diria que não é exclusiva do ano passado, mas é um bocadinho, está associada à nossa área de atuação. Porque Viseu, embora seja uma cidade, naturalmente, com muita qualidade de vida, não deixa de ter muita ruralidade em seu redor. E nós trabalhamos muito o produto também, que está na envolvência do centro urbano. Portanto, lidamos com muitas casas antigas, lá está aquilo que estavas a dizer, de casas de heranças, casas que já não estão habitadas há muito tempo, casas que necessitam de remodelação, que é um produto que cada vez mais tem peso no nosso negócio e que tem cada vez mais procura, mas nós lidamos com esses imóveis, normalmente têm sempre, ou não estão licenciados, ou não têm toda a documentação, não estão registados em nome dos atuais proprietários, nem sequer dos anteriores. Ou tem muitos herdeiros. Ou tem muitos herdeiros e temos que falar com todos eles, e depois estão em diferentes pontos do país, como às vezes no estrangeiro, e portanto temos que estar constantemente em sintonia com todos eles. E portanto essa questão intrínseca da região e do tipo de imóveis com os quais nós trabalhamos muito, que são imóveis antigos, que precisam muitas vezes de retificações, exatamente, e precisam de regularizar muitas inconformidades que existem entre o que está na realidade e o que é os registros. Isso são as principais dificuldades que nós lidamos no dia-a-dia. Depois também, naturalmente, algo que não é de Viseu, acaba por ser um bocadinho a nível nacional, que tem a ver um bocadinho também com a demora que às vezes as entidades demoram a dar resposta às necessidades, aos licenciamentos, à regularização, aos registros. Tudo isso cria aqui, diria que são as principais dificuldades no nosso dia-a-dia. Depois, se formos evoluir para uma análise um bocadinho mais macro daquilo que foram as dificuldades que sentimos o ano passado, eu diria que
tem a ver diretamente com algo que é feito de uma forma positiva, ou seja, sobretudo com as medidas. Para já a instabilidade governativa, muitas vezes, cria aqui também alguma insegurança nos investidores, muitas vezes até externos, não é? Olham para Portugal e há esta instabilidade governativa, legislativa, da parte da legislação, e tudo isso retrai às vezes o investimento. E depois, muitas daquilo que foram as medidas que foram lançadas em 2024, muitas vezes são lançadas pelos meios de comunicação e baralham um bocadinho aquilo que são os consumidores. Porque não há informação efetiva. Nós que estamos no mercado e que vamos ter que responder às questões dos clientes, muitas vezes percebemos que os clientes vêm ter connosco e que têm uma ideia completamente errada daquilo que ouviram e, portanto, não é tão assim como eles pensam, que há aqui uma série de critérios por trás para lhes dar elegibilidade para este tipo de apoios e de incentivos. E depois nós próprios, ao consultar as entidades competentes do setor, sentimos que as próprias entidades muitas vezes também elas próprias não sabem como é que aquelas medidas vão ser efetivamente implementadas. Ou seja, todo mundo aprendendo junto? É um bocado por aí. E pronto, agora é claro que isso leva mais tempo, cria alguns constrangimentos, cria ansiedade, cria frustração e, portanto, eu diria que ao longo do ano de 2024, aliás, foi as principais dificuldades, uma delas associadas àquilo que é as características muito próprias da nossa região e depois estas questões mais gerais. Sim. E o perfil do cliente comprador hoje, como é que é? Nós trabalhamos podemos subdividir aqui em dois tipos de clientes. O cliente que procura a sua primeira casa ou procura a sua habitação própria permanente, não tem que ser naturalmente a primeira. E dentro dessa categoria temos os casais novos procuram a sua primeira casa, como depois também temos, lá está, em função daquilo que também já conversámos um bocadinho, clientes que por questões de deslocalização profissional, de melhoria da qualidade de vida, o que seja, procuram dar aqui um novo passo, um novo rumo no que diz respeito à sua habitação. E depois temos os investidores. E aqui, mais uma vez, diria que também temos dois grandes tipos de investidores. O investidor que é muito racional e é muito números e que está interessado apenas na taxa de rentabilidade e não interessa se é um imóvel dos anos 80 ou que está numa zona que no futuro pode não ser tão valorizada, mas o que lhe interessa é quanto é que isso me dá de rentabilidade, ok? Porque não tem a mínima pretensão de vir ocupar o imóvel no futuro ou que seja algum elemento da sua família ir para lá viver. E, portanto, o que lhe interessa é a rentabilidade. E depois temos o outro investidor que interessa-lhe naturalmente a rentabilidade, qualquer investidor lhe interessa a rentabilidade, mas também tem ali algum peso, muitas vezes querem, não se importam de dar um bocadinho mais de dinheiro, compram coisas mais recentes, mais modernas, porque olham para aquele imóvel, se calhar no futuro, como um imóvel que lá está eles agora se viverem numa moradia, daqui a uns anos sem terem os filhos na moradia, se calhar já não vai ser muito grande para eles, se calhar têm ali um apartamento na cidade, numa zona interessante, num imóvel mais moderno, e depois se calhar até vão para lá viver, ou um dos filhos vai para lá viver. E, portanto, eu diria que são esses dois clientes com os quais nós lidamos. Sim, e valorizam mais o quê? Não sei, diz-me tu, o que é que achas? Dos clientes que vão ter connosco? Se for os clientes não investidores? Sim. Valorizam muito exposição solar, porque isso também está diretamente ligado à qualidade de vida. Vistas desafogadas, proximidade com o centro e espaços mais funcionais. Ok. Acredito que o cliente comprador, assim, esse da habitação própria permanente, procurem essas características. Ok. Então estamos em sintonia. Okay? Claramente que o cliente comprador, sem ser o investidor, eu acho que hoje procuram cada vez mais, lá está, não procuram casas com grandes áreas, aquela ideia das casas muito grandes, com muitas salas, que são utilizadas só para a Páscoa e para o Natal, já não faz sentido nos dias de hoje. As pessoas procuram casas com as divisões necessárias para o seu dia-a-dia, para o seu cotidiano, casas funcionais, com áreas amplas, com boa exposição solar, e cada vez mais sentimos que as pessoas dão importância à questão da sustentabilidade, da questão do conforto térmico, não haver desperdícios de energia, e diria que hoje, em termos de características do imóvel, são as características que eles mais procuram que o imóvel tenha. Ricardo, eu sei que esse tema é muito interessante, mas o nosso tempo acabou.
vamos deixar 2025 para um próximo episódio. Pois, isto é assim, quando nós falamos com entusiasmo e com paixão daquilo que fazemos, começamos aqui a conversar, e a ideia é mesmo essa, e já nos faltaram aqui algum tempo para mais questões, mas não há qualquer tipo de problema, nós teremos mais episódios ao longo do ano, mas olha, ficamos por aqui, é mesmo assim, ok? Portanto, e chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, Entre Portas. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e espero que nos continuem agora a acompanhar ao longo deste ano e que nos continuem a ouvir e a ver e que todos os temas que vamos falar ao longo do ano sejam interessantes para vocês. Portanto, muito obrigado pelo tempo que disponibilizaram e até uma próxima.